Você já imaginou estar dirigindo por uma estrada que conhece como a palma da sua mão? De repente, encontrar um túnel que nunca esteve ali? No interior do Brasil, existe um trecho de rodovia que caminhoneiros e viajantes consideram comum. Pelo menos, até relatos de um túnel fantasma começarem a surgir. Uma estrutura que aparece para alguns e desaparece para outros, como se nunca tivesse existido. Essa história virou uma lenda entre os caminhoneiros, depois que vários deles contaram a mesma coisa. Um túnel enorme, sem placas, sem iluminação, e que não está em nenhum mapa. Simplesmente surge no meio do nada. Um motorista chamado Darlan foi um dos primeiros a falar sobre isso. Ele estava dirigindo sozinho à noite, numa daquelas viagens longas e cansativas. A estrada estava vazia. O céu era pura escuridão. Só o farol do caminhão iluminava a pista. De repente, ele viu uma estrutura gigantesca à frente. A boca de um túnel enorme, cortando a serra. Ele jurou que nunca tinha visto aquilo antes. E olha que ele conhecia aquele trecho de cor. Ao entrar no túnel, as luzes do caminhão começaram a falhar. Primeiro uma piscada, depois outra, até que tudo ficou quase apagado. Darlan disse que sentiu o ar ficar gelado, úmido, algo que não fazia sentido para aquela região seca. O túnel parecia não ter fim, estendendo-se muito além do que era possível. A sensação era de estar dirigindo num corredor fechado que se dobrava para um lugar desconhecido. O mais estranho, o silêncio. Não havia o eco do motor, nem o barulho do vento. Um silêncio absoluto, como se o túnel absorvesse todos os sons. E a cada metro que ele avançava, o asfalto mudava, ficando mais liso, mais escuro, quase como se não tivesse sido feito por mãos humanas. Segundo Darlan, ele viu pequenas luzes no teto, parecidas com lâmpadas antigas de trem, mas nenhuma delas iluminava de verdade. Era só um brilho esquisito, vibrando como vagalumes frios. Em certo momento, ele olhou para o retrovisor e a entrada do túnel tinha sumido. Atrás dele só havia escuridão total, um vazio que parecia engolir a luz do próprio farol. Foi aí que ele percebeu que o painel do caminhão estava maluco. A velocidade subia e descia sem motivo. O relógio digital marcava horas impossíveis, e o rádio começou a emitir ruídos. Ruídos que pareciam vozes sussurrando, repetindo algo que ele não entendia, mas que parecia chamar seu nome. Vários caminhoneiros que afirmam ter passado por esse túnel descrevem a mesma coisa. As vozes, a sensação de que o tempo ficou estranho, como se o túnel fosse uma dobra na realidade. Um outro caminhoneiro, chamado Guilherme, contou que o túnel parecia infinito, mas de repente, acabou. A saída surgiu como um corte brusco na paisagem. Ao olhar pelo retrovisor, ele viu apenas a estrada normal, sem sinal nenhum da abertura, como se o túnel tivesse se fechado atrás dele. Quando ele relatou o caso para a polícia rodoviária, disseram que não existe nenhum túnel naquele trecho e que ele devia ter se confundido. Mas Guilherme insistiu. Ele mostrou prints do GPS marcando coordenadas que simplesmente não batiam com o mapa. Era como se ele tivesse passado por um espaço que não deveria estar ali. Moradores da região dizem que, antes mesmo da rodovia ser construída, o local já era palco de histórias estranhas. Tropeiros antigos falavam de uma espécie de fenda na montanha, uma abertura que surgia e sumia dependendo da lua. Alguns mencionavam luzes saindo das pedras, outros, sons metálicos vindo de dentro da terra. E há até registros de que trabalhadores que construíram a estrada viram sombras se movendo onde não havia ninguém. Mas tem algo ainda mais bizarro. Muitos motoristas que passam por aquele trecho e não veem o túnel relatam apenas uma curva comum, sem nada de anormal. Mas aqueles que entram no túnel juram que nunca viram essa curva. Para eles, não havia desvio. O túnel estava simplesmente no meio do caminho, como se tivesse sido colocado ali só para eles. Isso deu origem à teoria de que esse túnel não é físico, mas sim uma passagem temporal. Um corredor que só aparece para quem está desatento, cansado ou emocionalmente vulnerável, como se o lugar escolhesse quem entra. Existem também relatos de desaparecimentos. 2 casos oficiais de caminhoneiros que sumiram por horas e reapareceram sem memória do que aconteceu. Um deles foi encontrado parado no acostamento, quilômetros depois do local onde ele jurava ter entrado no túnel. Ele estava desorientado, dizendo que dirigia há poucos minutos, mas o tacógrafo do caminhão mostrava horas de percurso, registrando acelerações e freadas que ele não se lembrava de ter feito. Outro motorista, Adriano, contou que entrou no túnel e viu um caminhão parado, com as luzes apagadas. Ele tentou desviar, mas ao passar ao lado, percebeu que não havia motorista na cabine, nenhum sinal de vida. Quando saiu do túnel, segundos depois, olhou pelo retrovisor
e o caminhão tinha sumido. Instantes depois, ele ouviu pelo rádio outros colegas comentando sobre um acidente. O acidente envolvia exatamente aquele caminhão, mas tinha acontecido num trecho da rodovia a 40 quilômetros dali, e horas antes do suposto encontro dentro do túnel. Esses relatos, claro, atraíram pesquisadores amadores e caçadores de fenômenos. Muitos tentaram filmar o túnel, mas nada aparece nas gravações. Eles afirmam que sempre que tentam registrar o local, o vídeo falha, ou a estrada continua normal, como se o túnel só pudesse ser visto pessoalmente. Existem filmagens que mostram pontos onde o sinal de celular cai subitamente, algo incomum para aquele trecho. Análises térmicas também indicam áreas com temperatura bem mais baixa perto da serra, mesmo em dias de sol forte. Alguns pesquisadores acreditam que a região pode ter uma anomalia magnética natural, que cria interferências no cérebro e causa alucinações coletivas. Outros dizem que pode ser uma dobra geológica, causando uma distorção no tempo. Mas ninguém consegue explicar por que as histórias são tão parecidas, mesmo sem conexão entre os motoristas. E por que todos descrevem os mesmos detalhes: o silêncio profundo, as luzes fracas e o túnel desaparecendo atrás deles. Há uma teoria ainda mais ousada, que sugere que o túnel é um ponto de sobreposição entre dimensões. Como se, em certos momentos, uma estrada de outro plano da realidade se cruzasse com a nossa rodovia, e algumas pessoas passassem para o outro lado, sem perceber. Existem lugares no mundo conhecidos por fenômenos parecidos. Estradas que mudam de rumo. Túneis que aparecem em relatos antigos, mas são invisíveis para a maioria das pessoas. O túnel do interior brasileiro continua sendo um dos mistérios mais comentados em grupos de caminhoneiros. Ninguém sabe ao certo quando ele aparece, mas muitos afirmam que a chance aumenta quando você está sozinho, dirigindo de madrugada, com a mente cansada e a estrada absolutamente silenciosa. E você entraria em um túnel que não existe em nenhum mapa? Se você gosta de histórias que desafiam a lógica, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue explorando comigo os maiores enigmas. Porque aqui, no Além do Lógico, a verdade é mais estranha do que a ficção.